Ageu, capítulo 1, versículos 5 ao 7, nós lemos da seguinte forma. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar agora a entender aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Eu peço o poder do alto para pregar em Teu nome e ao Teu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E nós estamos continuando o nosso estudo sobre atalhos do atraso. E nós temos até agora visto vários episódios da Bíblia, nós temos visto alguns personagens e acontecimentos, e hoje nós vamos começar, e nas semanas seguintes vamos continuar isso, vendo áreas específicas sobre atalhos do atraso. E hoje nós vamos falar sobre um atalho do atraso muito interessante, muito comum, muito tentador, muito entrado, muito usado, infelizmente. E hoje vamos falar sobre finanças furadas. E nós tomamos esse tema, finanças furadas, justamente no versículo 6 que nós lemos, onde fala que o que recebe salário recebe um saco furado. Indicando que recebe o salário num saco, uma bolsa, digamos, uma carteira. E você imagina que naquela época não tinha notas, era tudo moeda. Então você recebe o salário no saco, o saco está furado, então você recebe todo feliz da vida e sai andando para casa, o saco furado, talvez você carrega na mão, muitas vezes você amarrava aqui na cinta, onde os homens usavam uma espécie de um cinto ao redor da cintura, obviamente, e você está andando e o saco está furado e o dinheiro, quando chega em casa, não tem mais, acabou. Então, finanças furadas, nós vamos começar a ver isso hoje. O texto que nós lemos no versículo 5, ele começa e termina no versículo 7, falando sobre caminhos. Não é interessante? Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. E o versículo 7 é idêntico. A única diferença é que ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então, o versículo que nós vamos tratar, principalmente, é o 6, mas a partir do 6, mas o 5 e o 7 se repetem. E é Deus mandando que nós consideremos, que nós observemos, que nós ficamos de olho, atentos e alertas aos nossos caminhos. E a palavra considerar, ela significa olhar com atenção, ponderar, refletir. Deus está dizendo, pense, pondere, reflita, considere, analise os seus caminhos. E a definição de um atalho simplesmente é, segundo o dicionário, caminho secundário derivado de um outro caminho principal, pelo qual se encurtam distâncias ou se chega mais rapidamente ao destino. Então, o atalho é um caminho. E Deus está duas vezes aqui dizendo, considerai os vossos caminhos. Para quê? Para justamente você não entrar num caminho errado, você não ser tentado de adentrar num atalho de atraso, um caminho que vai atrasar. E é bem explícito aqui que Deus fala, os vossos caminhos. Ambos os avisos, considerai os vossos caminhos. Versículo 7, considerai os vossos caminhos. Isso nos traz à mente Isaías 55, versículo 9, que nós vimos na primeira mensagem da série, se eu não me engano, onde ele fala assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, Deus falando, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, existe o caminho de Deus, existem os nossos caminhos. Nós podemos fazer dos nossos caminhos os mesmos caminhos de Deus, fazer dos caminhos de Deus os nossos caminhos. Mas muitas vezes os nossos caminhos não têm nada a ver com o caminho de Deus. E é isso que Deus está nos alertando aqui em Ageu. Ele considerai os vossos caminhos. Para quê? Para que sejam os meus caminhos. Deus falando, não eu, o pastor, mas Deus deve traçar os nossos caminhos. E bem no meio desses dois avisos sobre a gente ponderar, pensar os nossos caminhos, Deus colocou o versículo 6, que fala, semeais muito e recolheis pouco.
Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. É que está tudo cheio de porém, né? Porém, como o mas, ele traz uma virada, ele traz um 180 graus de mudança, um contraste. O que recebe salário, recebe num saco furado. Então aqui nós temos sobre semear e colher, sobre comer e beber e se vestir, e não se saciar, não se aquecer. Aqui fala sobre receber salário, fala sobre plantar. Então o que está tratando aqui é sobre finanças e como a gente aplica essas finanças. Está falando como conseguir finanças. É justamente o semear muito e colher pouco. É receber o salário num saco furado. E como a gente gasta, e gastar no bom sentido, para que a gente possa nos prover e prover aqueles que nós temos responsabilidade de alimento, de roupa, enfim, de todas as necessidades da vida. Aqui trata sobre isso também. Então, esse versículo 6 está falando sobre finanças e aquelas coisas que rodeiam finanças, a saber, as nossas despesas, os nossos gastos, as nossas necessidades cotidianas que todos nós temos. E tudo aqui então está se relacionado. Aqui se encaixaria bem a questão de dízimos e ofertas, mas nós falaremos sobre isso numa mensagem à parte específica. Nós não vamos tratar essa questão hoje, mas entendendo que quando se trata de finanças, especialmente finanças furadas, entra aqui dízimos e ofertas. Mas como eu disse, nós não vamos tratar de dízimos e ofertas hoje, mas vai ficar para outra ocasião mais especificamente. Mas existem muitos atalhos de atraso nessa área de finanças. Existem muitos caminhos que levam a finanças furadas, como nós lemos aqui no versículo 6. E hoje eu quero ver a causa principal e alguns resultados de se ter finanças furadas. Coisas que faltam e que causam e resultam em finanças furadas. Olha comigo no versículo 6, onde nós lemos agora há pouco, não vou ler de novo, que nós lemos 2 vezes em pouco espaço de tempo, mas o versículo 6 está falando de uma coisa. Um sintoma, um resultado de finanças furadas é quando não há satisfação. Não há satisfação. Como todo atalho de atraso, sem exceção, todo atalho de atraso, ele promete muito, mas entrega pouco. Como todo atalho do atraso, ele não tem o resultado esperado. Quem entra num atalho de atraso, ele acha que vai ser mais rápido, vai ser mais curta a viagem, vai ser mais fácil. É isso que ele espera, essa é a expectativa. Não há nada de errado em ter um caminho mais curto, mais fácil, mas não há nada de errado com isso. Se não for um caminho que no fim não vai encurtar ou facilitar, mas vai dificultar, enlongar, complicar. Ou seja, não é atalho coisa nenhuma, é um atalho de atraso. E o resultado aqui das finanças furadas é justamente o resultado que se tem de todo atalho do atraso. A saber, você trabalha, no versículo 6, semeais muito, recebeis pouco. Você trabalha, mas não dá resultado. Não dá o resultado esperado. Você trabalha, você tem o seu labor, você se esforça, não é que você é preguiçoso, não é que você é indiferente, você trabalha. Não é aqui que a pessoa, você não semeou e colheu pouco. Não, semeou muito, trabalhou muito, investiu muito, se aplicou muito, se esforçou muito. Mas o retorno foi pífio, foi pouco, não foi o que se esperava. Por quê? É um atalho do atraso. Segundo, seguindo o versículo, você supre, mas não satisfaz. Você supre, mas nunca é o bastante. Você é responsável, talvez você é um pai de família, você é uma dona de casa, talvez você ajuda o marido nas finanças e você trabalha e você supre, você compra o que é necessário, mas nunca é o bastante. Nunca sacia, nunca satisfaz. Fala aqui, comeis, porém não fartais, bebeis, porém não saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. Então, você trabalha muito, colhe pouco, você fornece, mas nunca é bastante, sempre fica faltando, sempre fica aquém daquilo que você esperava. Não era isso que você queria, não era para estar faltando, não era para a colheita estar pequena. Você tomou um atalho, você entrou num caminho que era para ter uma colheita grande, condizente com o seu esforço, condizente com o seu trabalho, condizente com as suas expectativas, e você adquiriu essas necessidades da vida, como comida e água e roupa, etc.
Claro, não é só isso, inclui todas as necessidades desta vida, mas nunca é bastante, nunca satisfaz. Não há contentamento, não há saciação, não há satisfação. Na sequência aqui do versículo 6, você recebe, mas não sobra nada. Você pode até colher muito. Aqui fala que você tem duas situações. Você semeia muito e colhe pouco, ou você pode semear muito, aí você colhe muito, beleza, mas não sobra nada. Porque você recebeu o salário no saco furado, quando chega em casa, saiu em direção à sua casa, o saco estava cheio, pesado, uma bênção. Chegou em casa, está vazio. Não era o que você esperava. Você sai de casa com um saco cheio de dinheiro. Você sai do trabalho para ir para casa com um saco cheio de dinheiro, sua carteira cheia. Você chega em casa, o saco está furado. Então, mesmo quando você consegue receber, você consegue, não junta, não permanece, não sobra nada. Pode ser que sempre apareçam despesas a mais. Pode ser que existem despesas não esperadas. Sabe o que é isso? Isso é finanças furadas, que é resultado de um atalho de atraso. Então Deus está tratando disso, são sintomas de finanças furadas. Então vamos ficar atentos. Se isso se torna algo que a gente identifica em nossa vida, que a gente trabalha, morre de trabalhar, se esforça, trabalha horas e horas e horas e horas e horas, mas parece que a gente, quanto mais semeia, menos colhe. Isso é um sintoma. Cuidado. Cuidado com esses sintomas que nós vemos também aqui, de nunca ter satisfação, nunca sobra nada. Você faz muito dinheiro. Vou contar um segredo aqui para você. Quanto você faz não é tão importante em finanças. É quanto você gasta e quanto fica o saldo no final do mês. Se você ganha 100 mil reais todo mês, que maravilha. Para quem não sabe, o dízimo de 100 mil reais, fala comigo depois. Tá? Mas 100 mil reais por mês, pastor, existe alguém que ganha isso? Deve existir, eu não conheço ninguém. Se você conhecer, fale para mim, eu vou lá evangelizar ele, ver se traz para a igreja. Brincando. Mas entenda uma coisa, se você ganha 100 mil reais por mês e você gasta 101 mil reais por mês, você está ficando pobre todo mês R$1.000. A não ser, claro, que você está aplicando esse dinheiro todo, mas você está gastando esse dinheiro todo. Se você está gastando esse dinheiro com aluguel, com comida, com roupa, com bebida, com férias, enfim. Então não adianta você ganhar milhões e milhões, se você está gastando milhões e milhões, mais um pouquinho, aquele pouquinho, ao decorrer do tempo, aqui, semeais muito, nada colhei. Você recebe o salário, o saco furado. Você tem coisas, você come, bebe, se veste, mas não sacia, não se farta e não se aquece. Isso é sintoma de finanças furadas. Temos que ficar alerta em relação a tudo isso. Então, vamos ver agora rapidamente algumas causas. Tá? Olha comigo em Provérbios 3, versículo 9. Como você pode evitar, ou melhor ainda, o que causa alguém a deixar o caminho, a vereda correta e se adentrar num atalho de atraso em finanças furadas? Como que alguém sai e entra nesse caminho? O que causa isso? O que causa, Provérbios 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Pastor, o senhor falou que não ia falar de dízimo. Eu não estou falando sobre dízimo. Aqui esse versículo está falando sobre honrar a Deus. Quando não há honra ao Senhor, quando nós não honramos o Senhor, quando existe falta de honra ao Senhor, isso é algo que vai nos levar a tomar um atalho de atraso, vai nos levar à direção de finanças furadas. Olha aqui, honrai ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Ou seja, nós temos que honrar a Deus com o que nós temos e com o que nós estamos ganhando. Ou seja, o que nós já temos e com o que nós ganhamos. Essa semana, esse mês, hoje, enfim, o que está entrando, o que estamos recebendo, o que está entrando. Veja só, honrai ao Senhor com os teus bens, são teus, você já tem isso. Está no bolso, está na garagem, está no armário, está na geladeira, está no guarda-roupa, está na poupança, você já é teu. Com os teus bens, o que você já possui, mas também
com a primeira parte dos nossos ganhos. Então, o que você tem, o que você está ganhando. Vai ganhar, está ganhando. Ah, pastor, mas eu já dizimei. Se eu já dizimei, fiz minha oferta, então você tem que honrar a Deus com tudo. Como assim, pastor? E muitas igrejas vão dizer, venda tudo e dê para... Não é isso. Não é para honrar a Deus com seus bens, venda seus bens e dê para Deus. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, tudo que você tem é para ser usado para a honra e glória de quem? De Deus. Tem um carro? Muito bom. Está usando ele para fazer a obra de Deus? Evangelizar? Visitar alguém no hospital, na cadeia? Alguém que está faltando à igreja? Que está... levar pessoas para evangelizar? Sabe o que é isso? É honrar a Deus com os teus bens que você já tem. Não tem carro? Tem bicicleta? Skate? Tem um par de sapatos? Use o par de sapatos para fazer isso. Tudo que você tem. Então, tudo que nós temos é para trazer honra e glória a Deus. Tudo que nós compramos, adquirimos, todos os nossos bens devem refletir isso. Por isso que se você for para a sua casa, abrir a geladeira e tiver um monte de cerveja, cachaça, uísque, gin, está honrando Deus isso? Você não está honrando Deus com isso. Sabe o que é isso? Você está desonrando Deus com seus bens. Aí você tem um carro. Aí você enche o carro com um monte de amigos do mundo e vão para um bar fazer arruaça. Sabe o que é isso? Não é honrar a Deus. Ninguém faz isso aqui, eu sei. Quer dizer, eu espero que ninguém faça isso aqui, né? Mas honrar a Deus com os teus bens, com o que você já tem. E também honrar a Deus com o que você está ganhando. O que isso não quer dizer, veja bem, o versículo fala, honrar ao Senhor os teus bens, os teus ganhos. Agora fala aqui, não é para honrar a Deus com o que sobra dos teus ganhos. Deus não quer o lixo, Deus não quer a vassoura, Deus não quer o que sobrou. Porque isso não é honrar. Honrar a Deus é você fazer o seguinte, e com a primeira parte. O que quer dizer a primeira parte? A primeira parte quer dizer a primeira parte, gente. Não tem muito o que fazer aqui, não. Sobra é a última parte. Sobra é, se sobrar, quando sobrar, aí eu vou honrar a Deus. Você não está honrando a Deus com as sobras. Vou dar um exemplo. Eu vou dar uma festa. Você chega lá na festa, no jantar que eu estou dando, e na mesa está uma coleção do que sobrou das refeições da semana toda. Tem um pedaço de pizza faltando uma mordida. Tem um pedaço de torta faltando uma colherada. Tem um pedaço de pudim, que alguém botou o dedo no meio. Enfim, pastor, você está servindo aqui o quê? Não, isso aí são as sobras. A pizza estava muito boa, mas eu já não aguentava mais comer pizza. Eu peguei o último pedaço, dei aquela mordida bem naquela pontinha, assim, sabe, da fatia. Mordi bem ali, aí falei, chega, eu não aguento mais, eu vou explodir. Vou deixar aqui. E esse bolo, delicioso, mas eu não aguentava mais. Esse último pedaço sobrou, não teve mais jeito. Eu digo uma coisa, eu estou honrando você? Não é um desrespeito, não é um ultraje? Pois é, mesma coisa quando a gente, vou honrar a Deus com meus bens, eu vou honrar a Deus com meus ganhos, quando sobra. Pastor, não, todo mês, dos últimos 10 anos, todo mês, fielmente, eu tenho honrado Deus. Com as primícias? Não, pastor, mas todo mês sobra, e todo mês eu dou. Deus não quer no final do mês. Não, mas sempre sobra. Deus não quer nem a sobra, que sobra, nem a sobra que não sobra. Deus não quer sobra. Porque honrar a Deus é uma questão de fé, uma questão de respeito, uma questão de honra. Você dá as primícias. Sabe qual deve ser a primeira despesa que você tem no mês? O dízimo. Pastor, você falou, eu não estou falando de dízimo, estou falando sobre honrar a Deus, gente. Nós vamos ter uma mensagem só de dízimo para você se deleitar. Mas aqui está falando sobre honrar com as primícias. Você dá o melhor de tudo que você tem. Você não dá sobra. Nunca aconteceu comigo isso que eu vou falar agora, mas eu já ouvi de outros missionários que eles iam para algumas igrejas, não vou dizer aonde, nem não vem ao caso, e muitas vezes, de um nível ou de outro, as igrejas nos presenteavam. Como nós fazemos aqui, que temos missionários, quando temos palestrantes, nós sempre
presenteamos, damos além de uma oferta, algum presente, alguma coisa, uma lembrancinha, pois bem. Então, em algumas igrejas, mais uma vez, nunca aconteceu com a gente, mas a Gabi e o Michel estão aqui, eles já ouviram falar disso também. Ouvimos de outros missionários que havia igrejas que chegavam, que você ia lá, eles davam lá talvez uma cestinha, e lá dentro tinha saquinhos de chá, aquele saquinho de chá que você, como a gente tem aqui, que você coloca ali, pois é, usados. Ou seja, a pessoa fazia um chá, mas a gente não espremia muito, sabe? Só aí deixava lá, aí dava para o missionário, porque nunca aconteceu comigo. Mas o ponto é, muita gente faz isso com Deus. Dá a sobra quando sobra. Isso não é honrar a Deus. E quando nós não temos a intenção, nós não temos o interesse de honrar a Deus, nós estamos colocando num lugar que vai ser muito fácil a gente entrar por finanças furadas, que vai resultar no que nós vimos aqui. Você vai, pastor, por que eu trabalho tanto, nunca tem nada, nunca sobra, nunca satisfaz, nunca é bastante, nunca é suficiente? Você está honrando Deus? Estou honrando Deus, ótimo. Com as primícias? Não, com as sobrícias. Deus não quer suas sobrícias. Essa palavra não existe, mas Deus não quer o que sobra, Deus quer as primícias. Sabe quem vai dar satisfação? Sabe quem vai abençoar o seu semear para você colher muito? Sabe quem vai fechar o buraco naquela bolsa onde tem o seu dinheiro? Sabe quem é? É Deus. E quando nós honramos Deus, Ele fecha o buraco na bolsa, Ele abençoa o que a gente semeia e Ele traz satisfação. A gente come, bebe, se aquece, somos saciados e sempre sobra. Por quê? Porque estamos honrando Deus, e quando nós honramos Deus com as primícias, Deus nos honra de volta, nos abençoando o nosso trabalho, os nossos recursos, os nossos bens. Nós nos saciamos e nos satisfazemos, seja com muito ou com pouco. Pense nisso. Você está morrendo de fome. Pastor, não preciso pensar, eu estou lá. Se você for para casa agora e encher a barriga de pizza ou cuscuz, muita gente prefere o cuscuz. Eu conheço vocês, muita gente prefere cuscuz. A Gabi mesmo não abre mão de cuscuzinho. Mas entenda, se você encher de feijão com arroz, macarrão, pizza, cuscuz, caviar, arroz bife, depois que o bucho encheu, não interessa. Uma vez que se você está saciado, você pode trazer a coisa mais apetitosa, você não tem interesse nenhum. Quando você entra num rodízio, né? Entra no rodízio, nossa, o garçom, pelo amor de Deus, garçom, pronto. Depois você encheu, o garçom, suma daqui, desapareça da minha frente. Se eu ver tua cara de novo, não vai prestar. Por quê? Você está saciado, está cheio. Pois é, Deus pode saciar. Agora, quando você não honra a Deus com as primícias, você pode estar comendo caviar, você pode estar com as melhores iguarias, come não se farta, bebe não sacia a sede, se veste mas não aquece. Sempre está em falta. Cuidado, muito cuidado. Há uma promessa para quem honra a Deus. Aqui não é uma promessa. Quer dizer, aqui é uma promessa e é um aviso. Mas lá em Provérbios 3, o versículo seguinte, nós lemos Provérbios 3, 10, honra o Senhor com seus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Aí o versículo seguinte, Provérbios 3, 10, fala assim, se a gente honrar a Deus com as primícias, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mesmo texto, contexto, tema, tudo. E olha que Provérbios, geralmente, um versículo para o outro, ele pula o tema, né? Mas aqui não, aqui é uma coisa só. Se você me honrar com as primícias, então veja bem, não é só honrar, é honrar com as primícias. Não só do que você tem, do que você tem e do que você está ganhando. O que acontece é que vão se encher os teus celeiros e vão transbordar o vinho nos teus lagares. Aqui é muito simbólico essa linguagem e muito importante que a gente entenda. Quando fala que os nossos celeiros vão se encher, o celeiro está falando sobre grãos e está tratando sobre as necessidades básicas da vida. Sem querer usar o termo grãos, mas feijão e arroz, o seu alimento, conta de água e de luz, o aluguel. Entendeu? É o dia a dia. É feijão com arroz, é o pão com manteiga.
São as necessidades da vida, os celeiros. Aí depois fala, vai transbordar de vinho os lagares. O que é um lagar? Lagar é o lugar onde o vinho é pisado ou prensado, dependendo. Tem lugar que você prensa, tem lugar que você pisa. E o vinho aqui se refere não às necessidades, não ao feijão, arroz, mas se refere àquelas coisas, digamos assim, supérfluas, coisas de conforto, não necessidade, mas coisas de conforto. E eu vou usar aqui o termo luxo, mas não um alto luxo, sim, mas coisas que não são necessárias. Por exemplo, você vai ter feijão e arroz, tudo bem, mas pode ser um ovo, que é uma delícia, ou pode ser um filé mignon, ou melhor ainda, os dois, um ovo em cima do filé mignon, é maravilhoso. É você ter aquelas itens na vida que não é uma necessidade, mas são aqueles toques que vão trazer conforto e satisfação, e são coisas, pequenos mimos, digamos assim. Naquela época o celeiro continha a comida, o pão. O vinho não, você pode viver sem vinho. E aqui o vinho não é vinho alcoólico não, gente, tá? É o vinho não fermentado, o vinho novo. Mas você pode viver muito bem bebendo água, bebendo chá. Naquela época, você não precisava tomar vinho. Então aqui fala que Deus vai abençoar nas necessidades e naquilo que é supérfluo, naquilo que é um mimo. Então Deus vai abençoar em tudo, em todas as áreas. Então nós podemos e devemos honrar a Deus de várias formas. Uma dessas formas é com o que nós temos e com o que nós ganhamos. Palavras-chave são primícias e todos os teus ganhos. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Todos os teus ganhos. Vamos para Provérbios 23 rapidamente. Provérbios 23, versículo 4. Não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Então, a primeira coisa que vimos foi o sintoma, o resultado, é não haver satisfação. A primeira causa que vimos, que foi o segundo ponto, é a gente honrar a Deus. Quando não tem honra a Deus, a coisa complica. E agora estamos vendo aqui, é ter a prioridade errada. Quando nós temos a nossa lista de prioridades equivocada, errada, na ordem errada, isso vai causar-nos a entrarmos em atalhos de atraso que vão nos levar a finanças furadas. Aqui está dizendo, não te fatigues para enriquecer. A nossa prioridade não deve ser ficar rico. Essa não deve ser a nossa prioridade. Salomão foi tido como um dos reis mais ricos e mais suntuosos e mais... Mas sabe uma coisa? Deus abençoou ele primeiramente com o quê? Sabedoria. A riqueza dele foi em consequência da sabedoria dele e do fato que ele estava naquele estágio da sua vida honrando Deus. Enriquecer, ou até a própria riqueza em si, não é o problema. O problema é o foco. É o foco. É a prioridade. Quem se aplica, quem se fadiga, quem se desgasta, visando simplesmente riqueza, ficar rico, ele se coloca numa situação perigosa. Timóteo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação. Você quer ser rico? Ah, pastor, eu quero ser rico. Então cuidado, porque quem quer ser rico, ele cai em tentação e em laço. A palavra laço é armadilha. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas. Concupiscência é um desejo forte errado. Você começa a querer, a desejar coisas, só que é coisas erradas. Não as coisas erradas em si, não coisas per se erradas, mas você vai começar a querer coisas que não cabe a você ter estas coisas. Não são coisas que competem ou cabem ou você deveria ter. Pode ser coisas erradas também, mas concupiscências não é necessariamente o objeto que é errado, mas aquele desejo que te consome, que te controla, que é uma concupiscência. Continua. Em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que fazem mal, que submergem os homens na perdição e ruína. Agora veja que interessante, o versículo 9 começa, os que querem ser ricos, e acaba com o quê?
em ruínas. Aqueles que querem ser ricos, opa, eu quero ser rico. Pois é, eles vão, aqui fala, vão submerger. Você vai se afundar na perdição e na ruína. Me diga se isso não é a síntese de um atalho do atraso. Você toma um atalho achando, opa, vou ficar rico. Só que no fim do caminho, no fim do atalho, você não está rico coisa nenhuma. Você está submerso em perdição e ruína. Pois é, sabe o que é isso? É um atalho do atraso, gente. Que atalho é esse? Quando alguém quer ser rico. Se alguém quer ser rico, diz, eu quero ser rico. Você pode achar as desculpas mais bonitas. Eu quero ser rico para dar tudo para Deus. Pastor, eu quero ser rico para dar dinheiro para a igreja. Tá. Sei. Quando alguém quer ser rico, é um atraso, é um atalho do atraso. Não é na ruína, não é na perdição que eles queriam chegar. Mas é lá que chegaram. Timóteo 6,10, a gente leu 6,9, vamos ver o versículo seguinte, 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note que não é o dinheiro o problema, é o amor ao dinheiro. E note que fala, é a raiz de todos. Não fala muitos, diversos, um bocado, a maioria. Todos. Todos os males que existem na terra, você pode... É a raiz. Você vai ter que seguir o rastro. Tem um ditado que inglês fala assim, você quer ver a fonte da coisa? Siga a trilha do dinheiro. Sempre tem uma trilha do dinheiro. Pode ver. Tem sempre dinheiro. Sempre tem dinheiro no meio da história. Sempre tem grana no meio. Por quê? São pessoas que amam riqueza. Eles amam dinheiro e não interessa se vão ter que matar, roubar, trapacear, passar para trás, destruir. Não interessa. Eles amam dinheiro, eles servem dinheiro, é o Deus deles. Então quem quer ser rico se coloca nessa posição. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Diga uma coisa, eles queriam chegar em dores? Não. Imaginaram, quando eu for rico vai ser uma vida de leite, conforto, vai ser uma maravilha. Aqui está dizendo que você vai chegar num lugar de dores, e ruína, e perdição. E você vai se traspassar, você vai essa traspassar, a imagem aqui é uma lança, uma espada ali atravessando. Mas não era isso, pastor. Eu sei que não era isso. Chama-se atalho do atraso. Por isso, promete uma coisa e entrega outra. Promete riqueza e entrega ruína. Mas é o que acontece. Note que fala que muitos se desviaram da fé. Você não pode se desviar se você nunca esteve na fé. Ou seja, aqui está se aplicando também a crentes. Tem muito crente que se desvia da fé por causa do amor à riqueza e o desejo de ser rico. Eles trocam a fé pela perseguição de dinheiro. Mas pode até vir para a igreja, pode até cantar, pode até, ter todas as folhas. Mas a raiz de tudo é dinheiro. Talvez eles venham para a igreja só para ter as bênçãos de Deus para dinheiro. Eles não estão vendo Deus, eles estão vendo o dinheiro, achando que Deus vai ajudar, possibilitar, permitir que eles enriqueçam. Muito triste, mas verdade. Essa pressa de enriquecer é a causa e o efeito de infidelidade e o juízo de Deus em nossas vidas. Olha o que fala Provérbios 28, versículo 20. O homem fiel será coberto de bênçãos. Quer bênçãos? Seja fiel. O homem fiel será coberto de bênçãos. Mas, o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Ou seja, vai ter punição, vai ter castigo, vai ter consequência. Do que, pastor? De se apressar. O problema não é enriquecer, é você ter pressa. Você não vai esperar em Deus, você não vai fazer no jeito de Deus, do seu jeito. Continua. 21. Da importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O versículo seguinte está falando, eu vou ler o versículo seguinte, o 22, para a gente pegar o contexto do 21. Versículo 22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Mais uma vez,
Ele quer enriquecer rápido. Ele vai ficar rico. A pobreza vai vir sobre ele. Mas o atalho era para a riqueza. Pois é, chegou na pobreza, na ruína. A Bíblia está cheia disso, gente. E homens e mulheres ao redor do mundo, muitos deles reconhecem a palavra, adentram atalhos de atraso, entram em finanças furadas, chegam em pobreza, ruína, achando que vão chegar na riqueza, no good, no bem bom. Não vão. Mas olha o que fala bem no meio do versículo 20 e 22, o 21 fala assim: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricará, ele vai pecar, ele vai transgredir por um bocado de pão. Note que o versículo anterior e o versículo seguinte está falando sobre pressa de enriquecer, e no meio fala sobre aparência. Quem quer enriquecer rápido está preocupado com a aparência, porque eles veem alguém que acha, ele é rico, eu quero um jet ski daquele, eu quero uma casa daquelas. Você está de olho no que a pessoa tem e você está preocupado em que as pessoas vão ver em você. Eu quero ter o que ele tem, para que as pessoas olhem para mim como eu babo naquela pessoa, eu quero que babem em mim. Eu quero ser admirado, eu quero que as pessoas olhem para mim e fiquem maravilhados com os meus brinquedos, meus bens, minha riqueza. Do mesmo jeito que eu estou enamorado, apaixonado, hipnotizado pela riqueza, pela aparência das pessoas. Então eu tenho pressa, pastor. Eu tenho pressa. Pois é. É nessa pressa que você vai dizer, esquece Deus, esquece ser um homem fiel, que fala aqui, o homem fiel será coberto de bênçãos. Esquece ser fiel, esquece as bênçãos. Demora demais. Eu vou entrar nesse atalho aqui, ó. Eu vou ficar rico rapidinho. Eu vou rapidinho ficar rico. Só que tu não vai ficar rico. O versículo 21 fala, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. 22, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno. Só tem maldade. Por quê? Não interessa. Por um bocado de pão, ele prevaricará. Ele vende a alma da avó, da mãe, de quem for. Ele atropela, passa por cima, engana, rouba. Por quê? Ele está com pressa de ficar rico. E por um bocado de pão, por nada, ele peca por nada. Ou seja, nada é mais precioso para ele do que enriquecer rápido. Custe o que custar, doa quem doer, atropelar quem for, eu vou fazer o que tem que ser feito para enriquecer rápido. Só que quando enriquece, semeais muito, mas colhei pouco. Você come, mas não ciência. Bebe, glug, mas não sacia. Você compra casacos de mink, casacos de couro caríssimo, couro italiano, mas não se aquece. Você tem comida, tem bebida, tem roupa luxuosa, mas não resolve nada. Percebeu que quanto mais dinheiro alguém tem, mais dinheiro ele quer? Por quê? Porque não satisfaz. Aqui, ó. Trabalha muito, mas não... Você junta, mas não permanece nada. E o que permanece não satisfaz. Por quê? Porque não honrou Deus. Porque tem a prioridade errada. Em vez de estar querendo agradar a Deus, está querendo enriquecer. Minha vida não é sobre agradar a meu Deus. Minha vida é como eu vou ficar rico o mais rápido possível. A qualquer custo, de qualquer jeito. Para aquelas pessoas que têm riqueza deste mundo, elas têm uma responsabilidade perante Deus. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, orgulhosos. Vocês que são pobres, por que não pensaram nisso antes de serem pobres? Eu não sou maravilhoso. Sabe o que é isso? É altivez. Quem mandou ser pobre? Quem mandou ser pobre? Porque não é rico como eu. Sabe o que é isso? É orgulho. Aos ricos, outra coisa, nem todo rico, nem toda pessoa rica é assim, gente. Tá? Aqui está dizendo, aos ricos desse mundo, não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Por que incerteza? Outro trecho da Bíblia fala que riquezas vão criar asas e voar. Está aqui hoje, amanhã vai embora. Vamos lá. Não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, quem? Os ricos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Essa palavra comunicáveis não é fácil de falar. Comunicável quer dizer fácil de compartilhar.
Então, as pessoas que são ricas neste mundo, nesta vida, têm uma responsabilidade de comunicar, de compartilhar. Isso aqui não é, veja bem, isso aqui não é nenhuma espécie de comunismo, utopia anarquista, que todo mundo é tudo, todo mundo. Não é isso que está falando. E note que fala que é o rico que deve decidir comunicar, é o rico que deve acumular. Não é a gente chegar lá e falar, ei, você que é rico, me deixa isso aí para ser rico. Eu sou pobre, você é rico, então me dê, você me deve. Você tem uma dívida comigo, porque eu sou pobre, você é rico. Não é isso que está falando. As pessoas que têm recursos, que são ricas, elas devem então compartilhar, ajudar. Não quer dizer que tem que pegar tudo que tem, dá para todo mundo. Não, mas compartilhe. Às vezes as pessoas mais mão de vaca, mais ranzinza, são as mais ricas. E muitas vezes as pessoas mais generosas e que compartilham são as que menos têm. Lembra da história da viúva no tempo que Jesus viu? A velhinha lá, a vovozinha veio lá com 2 moedinhas, colocou, aí veio lá os grandões lá colocando baldes e baldes. Jesus falou, ela deu mais do que todos eles. Por quê? Ela deu tudo o que tinha. E eles estão dando do que sobra. Lembra que falamos sobre primícias e sobrícias? Pois é. Último ponto hoje. Aleluia, pastor. Vamos lá. Provérbios 11, 25. Finanças furadas. O que causa finanças furadas? A gente não honrar a Deus. O que causa finanças furadas? Não termos as prioridades corretas. O que resulta em uma falta de satisfação. Mesmo que você consiga as coisas, não satisfaz. E por último, o que nos leva a atalhos do atraso e caminhos para finanças furadas? Pega carona nessa questão de prioridade errada. Olha Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aqui o pensamento é o mesmo que nós acabamos de ver aqui, sobre a prioridade correta, e sobre o fato de quem tem deve compartilhar. Você fala, pastor, mas aí fala os ricos. Eu não sou rico, pastor. Gente, riqueza é muito relativo. Eu diria que todo mundo aqui, sem exceção, comparado com algumas pessoas nesse mundo, somos pobres, miseráveis, mendigos de rua. Em relação a algumas pessoas desse mundo. Nós temos vidas miseráveis de pobre. Já para outras pessoas, eles olham para a gente e falam, uau! Você tem uma casa? Essa casa tem o quê? Tem paredes de tijolo? Você tem aquela coisa que você gira e sai água do buraco? E aquela coisa na parede que você faz assim, faz um barulhinho, aí acende tudo. Você tem isso? Você tem aquela caixa mágica que tudo fica geladinho? E aquele fogo mágico que, sabe, a gente tem que catar lenha no mato para acender um fogo aqui com... Vocês têm aquela... Pois é, gente, você não faz ideia. Riqueza e pobreza é muito relativo. Sim, pastor, por que está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fala, aos ricos deste mundo, eu não sou rico, não é comigo, eu não tenho que compartilhar, repartir com ninguém, eu não sou rico. Rico é o Bill Gates. Rico era o Steve Jobs. Rico é o Sheikh Abdullah Halahuma. Eles são ricos. Não. Eu não tenho nenhum Rolls Royce, eu não tenho um Porsche, eu não sou rico. Pois é, aí a gente pensa, bom, eu não vou compartilhar, não vou fazer nada, porque eu não sou rico. Todos nós aqui, para a maioria das pessoas no mundo hoje, nós somos riquíssimos. Cada um de nós aqui, para muitas pessoas, para a maioria da população do mundo hoje, nós somos riquíssimos. A grande maioria das pessoas do mundo hoje vive bem abaixo de nós todos aqui. Então, só porque você não é nenhum Bill Gates, não queira você e eu nos esquivarmos e fazermos nada. Mas olha o que fala aqui. Quando não há generosidade, gente, quando não há generosidade, isso é uma causa e efeito de a gente estar tomando o caminho errado. Aqui nós temos 2 promessas, 2 verdades sobre pessoas generosas. A alma generosa prosperará. Então a primeira coisa é o seguinte, quando a pessoa é generosa, eles vão prosperar. A segunda promessa é que a oração dessas pessoas vão ser atendidas. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Aquele que atende, pois é, aquele que chega e ajuda, que é generoso. Generoso, pastor? Com o quê? Com tesouro, com tempo e com talento.
Tesouro é dinheiro, grana, ouro, prata, moeda, real, dólar, o que você chamar. Tesouro. Tempo. Muito mais precioso que dinheiro. Nosso tempo. Não tenho tempo para isso. Estou ocupado. Estou trabalhando, tenho que enriquecer. Tempo. Talento. Habilidades. Pai, dá para me ajudar aqui? Sinto muito. Não estou interessado. Não quero. Não tenho tempo. Tempo, tesouro, talento. Quem é generoso com essas coisas vai ser atendido, porque do mesmo jeito que a gente atende, que a gente ajuda, que a gente comunica, que a gente dispõe, que a gente ministra, nós vamos ser atendidos quando a gente precisa. Está dizendo aqui, ó, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. 2 promessas. Generosidade de verdade é qualificada por desinteresse. Como assim, pastor? Lucas 14:13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado. Porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Uau! Aqui está falando, olha, quando você ajuda as pessoas sem interesse, vai uma festa, não vai convidar só as pessoas ricas, famosas, bonitas e lindas. Chame o cego e o manco e o aleijado. Por quê? Ninguém chama eles para as festas. Por quê? Especialmente naquela época, se você era cego, manco, aleijado, pobre, o que você pode me proporcionar? Nada. Então, longe, não tem interesse nenhum para você. Mas se você atender, se você comunicar, se você for generoso com as pessoas que não podem te retornar nada, aí que está a verdadeira prova da generosidade. Porque como você é generoso com alguém, só que aquela pessoa vai te retornar o favor depois? Eu vou ajudar o Vitor, para depois o Vitor me ajudar. Eu vou coçar as costas do irmão, para o irmão coçar as minhas costas. Então você não está sendo generoso, você está fazendo uma troca. E não há nada de errado com isso, gente. Não há nada de errado com isso. Não é errado fazer isso. Mas generosidade real é quando você ajuda alguém sem interesse nenhum. Se aquela pessoa pode ou não pode te dar retorno em alguma coisa, não entra na equação, não vem ao caso. Eles não vão te recompensar, mas sabe quem vai? Nós vemos aqui na ressurreição dos justos, onde nós vamos receber recompensas eternas. Muito melhor do que qualquer recompensa aqui na terra. Então, generosidade, ou falta dela, revela o nosso foco e revela a nossa paixão. Nós vemos aqui sobre o convite, né? E que nós vamos ser recompensados na ressurreição. Então, além de prosperar nessa vida, aqui está falando que nós vamos prosperar no porvir. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Muito, muito melhor receber a recompensa disso no céu. Onde não vai se gastar, não vai defasar, não vai estragar, não vão roubar. Generosidade revela, ou a não generosidade revela o seu foco e a sua paixão. A sua paixão, o seu foco. Está na ressurreição ou está aqui? Eu só vou ajudar quem pode me ajudar. Eu só vou coçar as costas e quem pode coçar as minhas costas. Eu só vou ser generoso com quem pode ser generoso comigo. Isso não é generosidade. Não é errado, mas não é generosidade. Jesus falou da seguinte forma: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pois é, seu tesouro está onde? Está lá ou está cá? Se o seu tesouro está aqui, riquezas desse mundo, você vai ajudar quem vai te ajudar, se o foco não é honrar a Deus, então o seu tesouro é aqui? Pois é. Por isso que o seu desejo, o seu foco, sua paixão é só aqui. Por isso que não há generosidade. Por isso que há prioridade errada. Por isso que Deus não é honrado. Porque o foco está todo errado. A sua paixão está toda errada. Aquele que lhe consome está tudo errado. É tudo nesse mundo.
Deus quer e Deus pode abençoar nossas finanças. Mas nós precisamos seguir e respeitar a sua receita, o seu caminho. E existem muitos atalhos de atraso nesta área de finanças. E nós temos que ter muito cuidado para não adentrar em nenhum deles.